Eu queria pegar hoje um passuco da Torá, que ele fala sobre uma das mitzvot mais difíceis da gente cumprir, que é a mitzvah de admoestar o próximo. Admoestar significa dar bronca, puxar a orelha, como você quiser chamar. Que isso é uma das coisas que o Talmud fala para a gente. Já na época do Talmud, o Talmud fala o seguinte: hoje em dia, se você aponta para alguém um palito, como se fosse um palito de dente, ele joga uma tora na sua cabeça. Significa que quando você vai lá e aponta que o outro fez alguma coisinha errada, a pessoa vai lá e te devolve com uma tora na cabeça. Ou seja, é uma mitzvah muito difícil de se cumprir. Então, eu comecei um ciclo entre Mincha e Arvit, com o pessoal que não estava presente, nesses dias, falando sobre essa mitzvah. Eu já dei alguns shiurim, tem um, quem quiser escutar, eu não vou repetir, que é 3 passos para uma crítica construtiva. Vale a pena escutar, está lá no Spotify, a Débora já vai colocar. Eu já tinha feito a brachá antes. E eu queria ver hoje um passu com vocês. O passu que ele conta para a gente a obrigação da gente advertir o próximo. E a novidade desse shiur que eu queria ver, que é tão fascinante, como um versículo da Torá, um único versículo, ele pode ser lido e reinterpretado de várias formas. Todo mundo sabe que a Torá tem centenas, milhares de explicações em cada letra, em cada detalhe. Mas eu quero que vocês vejam com seus próprios olhos como uma frase da Torá ela pode ser reinterpretada de várias formas e todas dando para a gente uma lição. Então, qual é a frase? A frase é a seguinte: a Torá fala para nós: não odeie o seu irmão em vosso coração. Advirta o próximo. E aqui vem umas palavras difíceis de serem traduzidas. Velot issa alav chet. E você não vai carregar sobre ele um pecado. Você não vai carregar sobre ele, por causa dele, um pecado. Então, eu vou colocar aqui o passuk na tela. A tradução aqui é de Google, mas eu espero que vocês consigam, pelo menos, ver. Então, aqui está no hebraico. Lot isna et achicha bilvavecha. Não odeie o próximo, seu irmão, em vosso coração. Ocheach tochiach. Advirta o seu amigo. Velot issa. Tissá em hebraico significa levantar. Não levante sobre ele um pecado. Não levante sobre ele um pecado. Vamos traduzir aqui. Não levante sobre ele um pecado. E a pergunta é, o que significa esse passuco? Ok, não é para odiar o irmão, entendi. Provarás o teu próximo ou admoestar? Ok. Não levante sobre ele um pecado. O que significa levantar sobre ele um pecado? Alguém tem alguma opinião como a gente interpreta esse passuco? Podem falar. Não permitir que ele ande no... Então, muito bom. Então, você adverte o próximo. Não levantar sobre ele um pecado significa, se eu advertir, ele não vai pecar. Se eu não advertir, ele pode acabar pecando. Certo? Alguém tem uma outra forma de ler esse passuco? De agressão. Muito bom, perfeito. Então, eu Como que preciso eu faço? advertir o próximo, mas é exatamente isso que a Torá está dizendo. Advirta o próximo e não carregue sobre ele um pecado. Ou seja, você está dizendo, eu tenho que advertir ele, mas não deixa ele também ficar louco e te bater de volta, senão ele vai estar pecando. Porque existem muitas maneiras de bater de volta. Ele pode, naquele momento, se tornar um inimigo que vai te atrapalhar em várias coisas. Perfeito, perfeito. Tá. Ok, então olha que interessante. Não odiarás teu irmão em teu coração, provarás teu próximo e não levante sobre ele um pecado. A pergunta aqui é quem o ele? Na tradução aqui, está parecendo realmente que ele é a pessoa que está pecando, né? Mas não levante sobre ele, se pode traduzir, que não seja causado por causa dele um pecado. O que quer dizer causado para ele um pecado? Então, um de vocês já falou que se eu advirto, ele não vai pecar. Mas tem mais uma coisa. Se eu, na verdade, advertir ele, eu posso causar que ele peque mais. E a Torá está me dizendo, não, toma cuidado para você não causar com que ele peque mais. Então, advirta ele, mas toma cuidado para não fazer com que ele peque mais. Por exemplo, então, tem uma piada. Uma vez chegou alguém e viu um cara roubando maçãs e comendo.
E aí ele chega e fala, poxa, está escrito na Torá que você não pode roubar. Por que você está pegando maçã do próximo? Aí o cara dá mais uma mordida na maçã e ele fala, que bom, eu posso aqui comer maçã e ainda consigo escutar Dvar Torá ao mesmo tempo. Fantástico. Então, às vezes uma pessoa, não só que ele não escuta o que você está dizendo, mas, por exemplo, está escrito na Halachá que um pai que bate num filho a partir de uma certa idade, vamos pegar exemplo, um filho que já é adolescente, ele transgride num pecado. Qual é o pecado? O pecado é que você está você está colocando um obstáculo na frente do teu filho. Porque é muito possível que ele vai querer bater em você de volta. E um filho bater num pai é um dos maiores pecados. Então, às vezes, você com a intenção de educar ele, mas foi uma surra fora de hora, fora de proporção, fora da idade, fora do momento, você causou que, ao invés dele escutar a tua advertência, você causou que ele fez um pecado. Então, diz a Torá para você, toma cuidado, a maneira que você vai advertir, que seja uma maneira que a pessoa possa absorver, e não o contrário, fazer que com a tua advertência você acabou causando que ele peque mais. Essa é mais uma interpretação. Agora, essa do filho refere-se a só filho? E, em outras palavras, quando a gente fala de advertir, é literalmente igual pisar em ovos. É igual você caminhar em cima de uma corda bamba. A Torá manda você advertir. Agora, se você advertir um pouco mais para um lado, um pouco para o outro, você cai. Porque se você falar na hora errada, para a pessoa errada, da maneira errada, no momento errado, você vai ser capaz de fazer um pecado maior. Então, diz a Torá, advirta, você não pode se abster e falar, não, eu não, a pessoa vai falar, eu não tenho nada a ver com você, não é meu problema. Não, nós temos obrigação um com o outro. Se eu não advirto você, eu acabo sendo culpado por isso. E aqui temos mais uma interpretação. A Torá diz, advirta o próximo e não carregue sobre ele um pecado. Por causa dele, você acabou pecando. Porque se você não adverte o próximo, a Torá está te dizendo, então você vai ser culpado. O pecado do bezerro de ouro, quantos fizeram? Não foram muitos. Foi aquela turma que se misturou com o nosso povo. Por que todos foram castigados? Porque eles ficaram quietos. Quando a gente não fala nada, a gente acaba se tornando cúmplice ou conivente. Então aqui a gente tem mais uma interpretação, que a Torá diz, advirta o próximo e não carregue sobre ele um pecado. Você não deve carregar o pecado. Por isso, advirta ele, caso contrário, você vai acabar sendo culpado também. Mais uma forma da gente interpretar, e essa é a mais importante de todas, a Torá diz, advirta ele e não peque. Significa, na hora que você está advertindo, simultaneamente, ao advertir a pessoa, tome o cuidado de não pecar. Tome o cuidado de não envergonhar a pessoa. Tome o cuidado de não humilhar a pessoa publicamente. Então a Torá diz, advirta, mas saiba como advertir. Então aqui a gente tem várias explicações sobre o mesmo passuco, e todas elas são verdadeiras. Mais uma muito bonita. O rei Salomão fala para a gente uma frase, Choser shivto sonê beno, aquele que economiza o seu chicote, odeia o seu filho. O que significa isso? A Torá está dizendo que o pai ele tem que, não precisa ser literal, que nem o Jairo estava falando, não tem que ser literal, bater com um chicote, mas se um pai, ele deixa o filho fazer o que quer, não tem como consertar isso depois. O pai tem a obrigação de disciplinar, orientar o seu filho. Se você economiza o chicote, diz o rei Salomão, então você odeia o seu filho. Se você ama o seu filho, você vai disciplinar ele. Ok. Agora tem uma interpretação mais profunda dessa mesma frase, que é a seguinte: se você não admoestar o seu filho, a consequência vai ser que você vai acabar odiando. Se eu não advirto alguém que está me provocando, eu falo, deixa. Vai chegar uma hora que eu não vou aguentar mais. Então a Torá fala para você, advirta e não carregue o pecado. Se você vai advertir a tempo, você vai acabar se preservando e não vai precisar ter um ódio no coração. Então por isso diz para a gente a Torá, advirta ele e não carregue um pecado. Essas são as várias interpretações do mesmo passuco. Qual que é o denominador comum de tudo isso? Nós temos, sim, a obrigação de advertir. Agora, tem formas e formas de advertir. Mas eu tenho a obrigação, eu tenho que tomar o máximo de cuidado para pensar quando, como, aonde, quem e de que forma, para eu poder advertir, porque com um pequeno desvio eu posso estar causando o efeito contrário.
Então, vamos começar alguns exemplos práticos. Como a gente fala de advertência? Então, primeira coisa, uma pessoa que te ofendeu. Então, não é que eu estou chegando para alguém que ele fez alguma coisa errada e eu julguei que ele fez errado. Eu me ofendi. Então, a gente aprende da Torá que se alguém me ofendeu, eu devo tirar isso do meu coração, de duas formas. Ou eu sou um tzadik, que eu consigo superar e falar, tá tudo bem, realmente eu apaguei no meu coração. Ou eu tenho que encarar a pessoa e falar, olha, tá chegando o Rosh Hashanah, você me falou isso, aquilo, durante o ano, eu fiquei chateado e vamos se entender melhor. E a pessoa vai pedir desculpa, talvez ela vai se explicar, talvez ela não vai se explicar, mas você tem que tirar isso do seu coração. Você tem que falar para a pessoa como? Talvez a melhor maneira não é falar você me agrediu, e sim, eu fiquei chateado. Não é que você fez uma coisa errada, eu fiquei chateado. Eu engrandeço a pessoa, você é uma pessoa tão maravilhosa, tão boa, e etc. E cada um vai usar a sua imaginação sua inteligência para saber aplicar isso no seu dia a dia, mas enaltecer a pessoa e falar para ela aquilo que você está sentindo no teu coração. Você não está brigando porque ela fez uma coisa errada. Você está tirando do teu coração aquilo que ela fez para você. Isso a gente aprende do Yosef. O Yosef, quando os irmãos estavam com problemas com ele, eles estavam brigando, é verdade. Mas a Torá elogia eles dizendo que eles não conseguiam conversar em paz. Isso é um elogio. Porque muitas vezes a gente finge que está tudo bem e na verdade não está. Então o elogio é que se você está brigado com alguém, que você não consegue falar com ela. Você não consegue ter um papo normal. Isso está te incomodando e está afetando a maneira que vocês estão no relacionamento. Então, se você tem um problema, diz para a gente a Torá, advirta a pessoa. Chega e fala para ela o teu problema, aquilo que está te incomodando. E essa é a maneira judaica da gente lidar com as situações. Okay. Próximo exemplo, pais com filhos, educação. Então, o pai tem a idade mínima que o pai já tem a obrigação de educar. Claro, tudo de acordo com a idade, mas você tem que educar tanto na Torá, tanto na educação de forma geral, que também a Torá ensina para a gente, as mitzvot que a pessoa tem que fazer. E diz o Rambam, uma coisa que não tem como a gente fazer tchuvá, de certa forma, é se a gente deixa de educar um filho. Porque se eu deixei de educar ele, isso aqui é um prejuízo para o resto da vida daquele filho. E como você vai pagar isso depois? Como você vai conseguir limpar essa barra depois? Você não vai ter mais controle mais para frente na vida dele. Então, nós temos a obrigação de advertir quando crianças. E aqui não é o momento da gente falar todas as dicas de educação de filhos, que isso aqui é uma vida inteira, né, Melina, que está aí. Mas a gente só saber que nós temos essa obrigação. Contrário da, talvez, teorias e psicologias modernas, faça o que você quer, seja feliz, etc. E isso é o contrário da Torá. A Torá nos obriga que nós temos a obrigação, o direito de ensinar, educar os nossos filhos. Isso é a essência, a base de toda a tradição judaica. O pai ensina o filho, o professor ensina o aluno. Esses são dois exemplos, digamos assim, mais fáceis. Qual é o exemplo? Terceiro exemplo, alguém que é um líder comunitário. Alguém que tem uma posição de liderança, ele está na posição de apontar, eventualmente, para as pessoas ou para a comunidade aquilo que ela está fazendo errado. Agora, você tem o modelo pré-Baal Shem Tov e o modelo pós-Baal Shem Tov. O modelo pré-Baal Shem Tov, a pessoa chegava e começava a falar que eles iam queimar nos quintos, etc. E o Baal Shem Tov, ele era muito, muito contra todo esse tipo de approach, que ele falava, nós temos que admoestar com amor. E ele vinha e ele ia de lugar em lugar, e assim ele ensinou para todos os seus alunos, sempre com muito amor, histórias que vão acender o coração das pessoas, e dessa forma ele conseguia advertir, admoestar as pessoas, e assim as pessoas cresciam. E aqui tem uma passagem muito bonita, uma história muito bonita. Tinha um shliach, alguém que o Rebbe mandou, logo no início da sua liderança, que ele foi para esqueci agora o nome da cidade, um lugar nos Estados Unidos. E ele chegou lá, e é como aquela piada. Ele foi contratado para a sinagoga. Ele, a primeira semana, falou, gente, temos que cumprir o Shabat. E aí o presidente falou para ele, Shabat? Não, aqui não vai dar muito certo você falar sobre o Shabat. Tá bom? A semana seguinte, ele falou, gente, temos que comer kasher. E aí a turma não gostou muito. E aí, próxima semana, ele falou, gente, nós temos que cumprir a Torá. E o presidente falou, não, isso aí não é muito para o nosso público. E aí ele falou, então, o que você quer que eu fale? Se kasher, Shabat, o que você quer que eu fale? Não, fala sobre tradição, fala sobre judaísmo. Né? Judaísmo. Se judaísmo não é Torá, não é kasher, então eu não conheço outro judaísmo. Então ele estava com um dilema.
E ele, então, escreveu para o Rebbe, ele ainda, desculpa, acho que era ainda antes da liderança do Rebbe, quem mandou ele foi o Rebbe anterior. O Rebbe anterior mandou ele, e aí ele escreveu para o Rebbe, em outras palavras, dizendo, Rebbe, não sei o que fazer. Se eu falar o que eu tenho que falar, as pessoas não querem ouvir. E se eu falar o que eles querem ouvir, eu não estou fazendo meu papel de rabino. O que eu vou fazer com essa turma? É uma turma que não está pronta para escutar judaísmo da maneira, né, da maneira certa. O que eu vou fazer? Vou ser político? E o Rebbe falou para ele, você já foi numa sauna? Ele achou estranho. Ele falou, já, né? Já fui na sauna. E o Rebbe começou a perguntar para ele, e o que fazem na sauna? Ele achou que, né, o Rebbe não está sabendo, ele sentiu mal de ter que explicar para o Rebbe, mas tudo bem. Ele falou, olha, você vai lá, você tira a roupa, e você entra num lugar quente, né? Não sei se o Rebbe não entende, mas ok, ele tentou de uma maneira sutil explicar para o Rebbe. Tá bom, e o que fazem depois? E aí o Rebbe foi puxando ele para ele falar, e até que ele foi falando que você vai aquecendo o teu corpo e aquecendo o teu corpo, e quanto mais em cima na sauna, você está mais quente. E aí o Rebbe perguntou para ele, o que fazem depois? Então você tem aquele cara que vem com aqueles galhos, não sei se alguém tiver o nome lá, os banhos turcos, né? Que a pessoa vai lá, ele vem com Hairifka, tem aí o nome? A pessoa vem lá e te bate com aqueles galhos de árvore que tem os cheiros, etc. E de repente a pessoa vai lá e fala, bate mais, bate mais. O Rebbe falou para ele, assim que a gente tem que fazer. Se você chega para alguém e começa a bater nele, a pessoa vai fugir. Se você aquece o coração de um judeu e você aquece ele mais, banho turco, obrigado. Você aquece ele, vai chegar uma hora que ele vai te pedir, por favor, me ensina. Por favor, me instrui. Por favor, eu quero saber. Me bate mais, não no sentido literal de bater, Haz Shalom, mas eu quero saber. Eu quero escutar as coisas difíceis, entre aspas. E ele disse que com essa frase que o Rebbe deu para ele deu para ele o truque não, a guia da carreira dele ao longo dos próximos 50 anos. Foi com esse lema, com esse espírito, que ele conseguiu transformar. E hoje lá, justamente nessa cidade, de lá que veio o cara que começou, só para vocês terem uma ideia, o cara que começou a coleção de tradução de Guimarães para o inglês, o ArtScroll, que hoje é tão popular, todo mundo conhece, quem tem acesso ao Talmud hoje, 99% das pessoas é através desse livro, e é um cara que era daqueles que não queria ouvir do Shabbat, não queria ouvir do Kasher, e ele se aproximou da Torá, e ele entrou na sauna justamente através desse shliach, que agora eu esqueci o nome da cidade e o nome dele, mas através dessa anedota que o Rebbe passou para ele transformou a vida de muitas pessoas, mas entre eles, essa uma pessoa que transformou milhares e milhares, e está transformando milhares de vidas até o dia de hoje. Então aqui está o lema, aqui está a maneira da gente pensar de como a gente deve advertir. A gente aquece o coração da pessoa. Aquecer o coração significa demonstrar amor, e mais amor, e mais amor. E assim, chega uma hora que a gente pode falar, ou melhor ainda, a gente nem precisa falar. E eu vou concluir aqui com uma frase que eu já expliquei, tem um shur, também outro shur que eu já dei, Deus da vingança. O que significa isso? Um shur muito interessante, mas a ideia é, a gente tem o capítulo 94 de Salmos, que a gente começa dizendo, Kel nekamot Hashem, Kel nekamot Ofia. Deus da vingança é Deus, e Deus da vingança apareça. E a pergunta é, o que significa Deus da vingança? Esse é o nosso Deus? Então a resposta clássica, a resposta popular é que na religião, digamos assim, concorrente, naquela que veio da nossa, eles falam que o Deus é do amor. E a guerra fica para eles. Então, eles fazem a guerra em prol do Deus. Mas Deus é do amor, e a gente faz a guerra. E fizeram as cruzadas e tudo aquilo que fizeram com vários povos, inclusive o nosso. E a gente fala, Deus é da vingança. E nós praticamos o amor. Ou seja, se você fez um mal para mim, eu deixo que Deus vinga, e eu vou aqui embaixo, eu vou praticar o amor. E deixo a vingança para Deus. Essa é a explicação popular. Mas a explicação mais profunda diz o seguinte, Kel nekamot Hashem. Deus é o Deus da vingança. E aí ele repete, Deus da vingança apareça. Por que a redundância? Poderia falar, Deus da vingança apareça. E aqui vem a explicação do Baal Shem Tov, do que significa Deus da vingança apareça. A maior vingança que Deus pode fazer é aparecer. O que significa isso? Na hora que você vai lá, imagina que você um filho não gosta de um pai. Ele vai lá e briga com o pai, discute com o pai, desrespeita o pai.
E, de repente, num momento de aperto, ele percebe quanto o pai ama ele. E ele viu quanto, e ele começa a enxergar tudo aquilo que o pai fez por ele, faz por ele, está fazendo por ele. De repente, ele se sente tão envergonhado que não existe vingança maior do que essa. A vingança não é que o pai vai lá e bate no filho, e retribui, bate no filho e devolve para ele. A maior vingança é o filho se tocar e perceber, uau, como eu fui capaz de fazer uma coisa dessas com o meu pai. Por isso, Hashem, a gente fala, Kel Nekamot Hashem, Deus é o Deus da vingança. Como que ele faz a vingança? A vingança, Ofia, ele aparece. Hashem se revela na vida de alguém e, de repente, a pessoa começa a fazer chuvá. Ela começa a olhar, uau, Hashem me ama tanto, como eu fui capaz de ser tão cego até o momento de hoje. E assim a gente pode aplicar também na questão de admoestar a pessoa. A gente ama a pessoa e a gente ama mais ainda. E mais ainda, e a pessoa, em algum momento, a gente espera, vai olhar para trás e falar, uau, como eu fui capaz de fazer uma coisa dessas? Talvez ela fez uma coisa contra você ou contra Deus. E a pessoa, você sabe que quando você tem uma pessoa próxima de você e a pessoa é boa, você começa a falar, poxa, eu não quero me comportar desse jeito. Se esse meu amigo ficar sabendo, né? Se o tzadik, que é meu amigo, ficar sabendo, ele não ia gostar de saber que eu estou comportando dessa forma. É esse tipo de admoestação que a gente deve dar. Um amor excessivo e a pessoa própria vai se tocar dos erros dela. Boa noite a todos. Chicoia, boa noite. Boa noite, Rabino Chicoia. Boa noite, Claro. Rabino. Boa noite, foi um prazer ouvi-lo. Boa noite. Muito produtivo. Boa noite, bom descanso. Shana Tová. Mazel Tov do aniversário. Obrigado, Rabino e família Copelov. Mazel Tov. Feliz cumpleaños.